Vida longa e próspera. Esse é mais um videocast da agência Cronópolis de Notícias e hoje a gente tem o prazer, a satisfação de receber Silvio Alexandre, editor de ficção, de literatura fantástica, ficção científica e um grande produtor cultural também, né? Editor de livros de um modo geral, mas assim... mais focado em literatura fantástica e quadrinhos. Fala um pouquinho da sua trajetória. Hoje você é um dos principais editores dessa área, né? Você trouxe muita novidade para o Brasil, né? Sim, não posso dizer que sou principal, nem longe de mim, nada disso. O trabalho que eu faço já tem algum tempo, na verdade, já tem um pouco mais de 20 anos que eu trabalho na área editorial e a gente teve a felicidade de trazer algumas coisas interessantes para o Brasil e poder trabalhar com isso, né? Por exemplo, coisas... Por exemplo, de alguns anos atrás, no caso, os livros de Jornada nas Estrelas. Os livros todos que saíram de Jornada nas Estrelas, eu que acabei editando os livros. Esse é uma outra editora também que eu trabalhei. Também eu trouxe os livros do Arquivo X. Enfim, então eu trabalhei em algumas editoras e nessas editoras eu cuidava dessa área, criando selos, organizando, coordenando editorialmente os livros, né? Basicamente o meu trabalho. Porque o seu interesse pela ficção científica, imagino que seja desde criança, né? Ficção científica uma agora... história, quem me conhece sabe da história, que na verdade assim, eu morava num local próximo a uma biblioteca enorme que tinha lá no centro de São Paulo, e nessa biblioteca tinha um salão de jogos espetacular, assim, tudo novo, coisas maravilhosas, tudo o top de linha de jogos. E para você ir nessa sala de jogos para poder participar, você tinha que ir na biblioteca e retirar um cartãozinho. Só que esse cartãozinho na biblioteca você retirava depois que você ficasse 1 hora lá dentro. Então, fazia com que, na verdade, os garotos ficassem lá dentro e tomassem contato com os livros, tivessem que fazer alguma atividade lá. E eu acabei descobrindo Tintin e Asterix. Então, eu ficava entretido, eu tinha 6, 7 anos, não tinha a mínima noção do que se tratava, mas as figuras eram bonitas. E aí eu comecei a me interessar muito, eu ficava um tempão olhando as figuras, era muito interessante. E a bibliotecária viu que eu tinha interesse a mais do que o normal das pessoas. E ela começou a me explicar o que eram aqueles balõezinhos, aquelas coisinhas. E ela me alfabetizou para que eu pudesse ler. Eu não sabia ler ainda. E ela me alfabetizou para que eu pudesse ler. Então eu ficava 1 hora, 2 horas, às vezes eu ficava o dia inteiro lá com ela. Quando eu fui para a escola, inclusive, já fui alfabetizado, graças a essa bibliotecária, onde eu fiquei lá. Então, o meu interesse, por exemplo, em quadrinho vem daí. E o meu interesse por literatura fantástica, ficção científica, essas coisas, vem porque o primeiro livro que eu li foi um livro de ficção científica, que o meu pai tinha deixado para mim uma coleção do Júlio Verne, eram acho que uns 35 livros, assim. Na verdade, era para que eu futuramente lesse. E eu, evidentemente, no alto dos meus 6, 7 anos, já sabia ler, então escolhi o mais grosso, o maior livro, que era 20 Mil Léguas Submarinas. Que legal. Então eu peguei e comecei a ler, não entendi nada, era muito complicado para que eu pudesse captar alguma coisa. A minha mãe ficava muito chateada, porque eu vivia perguntando para ela o que era isso, o que era aquilo lá, até que ela me explicou. Estava na fase do porquê. E também ela me explicou o que era um dicionário. Então as palavras que eu não sabia, não entendia, ela começou me mostrou como é que era usar o dicionário e eu pudesse entender o que eram aquelas palavras. Esperta sua mãe, né? Para evitar muita encheção de saco. Tá. Então, por falar em história em quadrinhos, você está lançando uma ópera em quadrinhos, como é isso? Que assim, tá havendo um crescimento... Ópera em quadrinhos. Está havendo um crescimento muito grande dos quadrinhos e as várias editoras estão criando selos, inclusive, para publicar histórias em quadrinhos. E o que está acontecendo muito são as adaptações literárias. Então, as editoras pegam os livros e transformam aquele texto em quadrinhos. Mas aqui é a adaptação do libreto então, como eu estava falando, as editoras estão muito interessadas agora em publicar quadrinhos e elas optaram em fazer muita adaptação literária. Então, a minha ideia foi pegar e agregar alguma coisa a mais, que no caso foi a música. Então, pego o libreto das óperas e é transformado em um roteiro de quadrinhos. Quem faz isso é a Rosana Rios, uma escritora bem conceituada, com uma produção enorme, mais de 100 livros, que ela é muito competente, já tinha trabalhado uma época fazendo roteiros da Disney, inclusive.
E agora ela está retomando a fazer roteiros de quadrinho também. Então pega-se o libreto da ópera e transforma numa história em quadrinho. E a proposta é realmente você não só fazer com que a criança leia efetivamente, que é um incentivo à leitura grande, mas que também possa descobrir essas músicas, poder conhecer um pouco de ópera, conhecer um pouco mais. E são histórias muito bonitas, né, também. Você que coordena esse projeto? Você que deu a ideia? Eu criei e coordeno a coleção Ópera em Quadrinhos da editora Scipione. É uma novidade isso aí, não? É uma coisa interessante, quer dizer, ela foge um pouco do que hoje a gente está vendo de muita produção de adaptação literária. O que eu estou fazendo é uma adaptação, digamos, musical, se bem que é a partir do libreto, que é da história propriamente história, né? Dos quadrinhos. E né? Você tem outro livro que quer mostrar? É uma revista, né? Você está com um projeto novo? Na verdade, assim, é um protótipo. É um protótipo, é um número 0 de uma revista que eu imagino que possa ser interessante, que é uma proposta de fazer uma cultura de literatura fantástica. Porque a gente está vendo uma proliferação muito grande de publicações, de contos, de histórias, de romances, muita antologia saindo, mas não tem um pouco de massa crítica, não tem um pouco de cultura, um pouco de discussão, de entendimento do que é o gênero. Então a proposta dessa revista é fazer com que a gente possa discutir, conhecer um pouco mais, ter a possibilidade de debater, né? Entender um pouco mais o gênero, criticar, poder ter subsídios para isso. E esse é um número 0, uma possibilidade que a gente tem de poder contribuir nesse aspecto também, né? Você também você não para quieto, né? Você é um produtor cultural, né? Você é responsável pelo Fantasticon. Essa é uma outra parte que eu faço também, que são... Olha o tamanho da programação, né? É um pouco absurdo até, de tanta coisa. Fala um pouquinho do Fantasticon, como surgiu. O Fantasticon foi uma proposta que eu fiz para um evento grande que tínhamos aqui há uns anos atrás, que era o Encontro Internacional de RPG. RPG é o Role Playing Game, é aquela história de você sentar numa mesa, escolhe um ambiente para contar e viver a sua aventura, e aí cada um tem um personagem, escolhe um personagem e vive uma aventura. Tá. Basicamente isso que é o RPG. Então, esse grande encontro que acontecia até 2009, foram vários anos, foram acho que 15 anos, algo assim. Tudo isso, que a Devir, que promovia, a Devir Livraria, fazia esse encontro nacional. E aí eu trabalhei lá na Devir durante um bom tempo e propus para eles, poxa, por que a gente não faz dentro desse encontro internacional, que é um evento mais lúdico, porque era mais para jogar, para se divertir, tinham cosplays, tinham stands para vender livros, enfim, tinham várias atividades, tinha algumas palestras também. Poxa, por que a gente não faz dentro desse evento um outro evento que seria ligado mais a essa parte crítica, mais a essa parte de trabalhar literatura fantástica? Então se criou dentro do Encontro Internacional o Fantasticon, que era um seminário... Nasceu com esse nome já? Já nasceu com esse nome, né? O que significa Fantasticon? Que na verdade assim, as pessoas até pensam que, por ser Fantasticon, imaginam que é uma convenção de fãs. Quando na verdade o evento não é uma convenção, que uma convenção é uma coisa onde você está convencionado, o nome já diz, e todo mundo está de acordo com aquela ideia, com aquelas coisas. O Fantasticon não é uma convenção e também não é um lugar para fãs se reunir. Se trata de um seminário onde você discute ideias, você debate opiniões, você levanta questões, você faz uma série de questionamentos a respeito de um determinado tema, no caso um pouco mais amplo da literatura fantástica. Tá. Então o Fantasticon é um simpósio de literatura fantástica, né? E não uma convenção de fã. E o nome Fantasticon, ele na verdade é um adjetivo grego masculino. Por isso que é o Fantasticon e não a Fantasticon, como alguns chamam também. E a palavra Fantasticon é uma palavra grega, é um adjetivo masculino que significa que está relacionado com a imaginação. Nos 2 primeiros anos era um evento integrante do Encontro Internacional, e depois ganhou vida própria. Como o Encontro Internacional foi encerrado, foi descontinuado, então eu procurei um outro espaço para que pudesse continuar, porque eu achava o projeto bem bacana.
E aí procurei a biblioteca Viriato Correia, que é uma agenda da biblioteca, Viriato Correia. Que é uma biblioteca com a temática de literatura fantástica. Fui lá, apresentei o projeto para a Durvalina Soares, que é a diretora da biblioteca. Ela gostou da ideia, aí foi encaminhado para a programação das bibliotecas, né? E aí também o Marlon Florian, que é o coordenador de programação, também aprovou, gostou da ideia. Eles me convidaram então para realmente realizar o evento lá. Fala da Fantasticon 2011, as novidades que vão aparecer lá. Tem muita coisa interessante. Vai começar quando, né? Vai começar dia 12, 13 e 14 de agosto. São várias atividades, a gente tem mesa redonda, a gente tem lançamentos, a gente tem coisas muito bacanas, tem uma programação bem intensa. Começa com as oficinas e depois tem palestras, mesas redondas. Também tem uma atividade que é a Fantastiquinha, que é voltado até para as crianças que a gente acaba... Os pouquinhos. Para a gente ter também, mostrar para eles também essa possibilidade. Então é uma contação de histórias, na verdade, né? Mas com um foco de literatura fantástica. Convido os cronopianos para ir lá visitar a Fantasticon 2011. Bom, estão todos convidados, evidentemente, dia 12, 13 e 14 de agosto, na Biblioteca Viriato Correia, na Vila Mariana, ali na Sena Madureira, é bem próximo da estação Vila Mariana do metrô, onde a gente está convidando a todos a participarem desse evento, que é um evento realmente muito gostoso, divertido, e além disso vocês podem ter a possibilidade de aprender muita coisa, de discutir muita coisa, de ensinar muita coisa. É um evento onde você tem um amplo leque de possibilidades. E estão todos convidados, evidentemente. A gente espera que todos possam participar e usufruir desse evento, que é um evento que é muito bacana. Fala os destaques desse ano aqui. Olha, para começar, nós teremos duas atividades internacionais, né? Tem um professor de História da Arte que vem para o Brasil, especificamente para o Fantasticon. Ele é um professor mexicano, um grande estudioso de literatura fantástica, muito focado na ficção científica. Ele estuda ficção científica e cinema também. Ele vem para mostrar de que forma, de repente, a própria literatura fantástica latino-americana tem uma forte influência e um forte embasamento a partir da ficção científica. E a outra atividade internacional é um consultor literário muito conceituado. Ele tem um escritório na Inglaterra, é o James Maxill. Ele tem uma série de atividades aqui no Brasil também. Ele orienta vários escritores iniciantes aqui no Brasil também. Ele tem vários orientandos lá na Europa, nos Estados Unidos, e ele vai fazer uma conferência lá da Inglaterra, do escritório dele. A grande sacada dele, na verdade, é que não só ele vai fazer essa transmissão online, ao vivo e a cores, mas como em terceira dimensão. Ele tem um estúdio que ele montou para fazer justamente essas apresentações, essas aulas que ele dá para esses alunos, e dentro da tecnologia que ele montou no estúdio é uma tecnologia em terceira dimensão. Então as pessoas vão receber na entrada do auditório o óculos de terceira dimensão para que possam assistir a essa palestra em terceira dimensão. Tô lá já também. E o James é uma pessoa assim muito capaz, é extremamente competente, e ele realmente pega naquele ponto onde você pode melhorar o seu texto. Então, se você é um autor iniciante, ou que você quer melhorar o seu livro, ou o seu romance, ou o seu conto, ele pega aquele teu original e faz um trabalho muito bacana. Muito obrigado, Silvio Alexandre, por ter vindo aqui no escritório do Cronópolis. A alegria é minha em poder estar podendo falar sobre isso. Então vamos encerrar aqui com um Spock. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera.